Fala pessoal, tudo bem? JP Castilhos aqui para mais um Sporteca to the Point. E hoje a gente tem uma convidada super especial, um bate-papo leve, descontraído com uma convidada super especial, uma empreendedora social e que está aí nas trincheiras de uma luta, cara, que é muito, muito importante, empoderando e dando cor e voz ao universo do futebol feminino. É um trabalho extremamente competente em várias frentes e que vem realmente impactando o esporte feminino no Brasil. A Júlia Vergueiro, fundadora do Pelado Real. Seja super bem-vinda ao nosso podcast. Cara, de coração, assim, obrigado pelo trabalho que você vem fazendo, o papel e o impacto que empreendedores sociais como você e as iniciativas que você tem liderado aí nos últimos anos são fundamentais para que a gente dê cada vez mais protagonismo e empoderamento para o esporte feminino no Brasil. Tá? Então, seja muito bem-vinda, o espaço é todo teu. Obrigada, JP. Obrigada, pessoal da Sporteca, pelo convite. Cara, eu sempre falo que, na real, eu faço tudo isso como um dever de vida, assim, porque eu realmente tive muitos privilégios na vida, tenho até hoje, tenho noção desses privilégios, principalmente quando se fala de inclusão feminina no esporte. Eu sei que eu tive uma trajetória que muitas meninas não tiveram, então eu sinto que eu preciso realmente devolver isso para a sociedade, para o esporte. Então, eu faço tudo muito de coração e estou muito feliz que iniciativas como as de vocês e muitas outras estão dando visibilidade para a gente, porque isso dá uma força gigantesca para a gente continuar. Show de bola. E cara, para dar um pouquinho de contexto, assim, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a gente um pouquinho mais sobre você, sobre sua trajetória. Pega uns 3 minutinhos aí, faz essa pequena bio para a gente te conhecer um pouco melhor. Boa. 31 anos em 3 minutos. Acho que eu consigo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu comecei até falando sobre privilégio, porque eu gosto de contar que desde pequena, na minha família, eu tive a sorte de poder me envolver com o esporte sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de preconceito. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos e eu sempre me enfiei no meio deles para jogar. Meus pais também sempre me incentivaram. Eu fiz todas as modalidades possíveis desde criança. Ficava pingando de uma para outra, então me ajudou também a experimentar vários esportes. E dentro de casa eu sempre assisti muito, né? Fórmula 1, futebol, o que tinha na TV, eu via meus irmãos assistindo, eu me enfiava ali no meio, queria participar. Única menina e caçula, eu precisava achar um jeito de fazer parte da família, né? E o esporte claramente foi o caminho que deu mais certo, assim. E eu fui levando isso para a minha vida em todos os espaços. Então, na escola, eu também me enfiava para jogar, fui fazer high school, né, ensino médio nos Estados Unidos, me enfiei no futebol e foi o que me ajudou também a me conectar com pessoas lá fora. E aí, quando eu voltei, fui fazer relações internacionais, me enfiei na atlética, diretora de esportes, enfim, uma trajetória que muita gente do esporte costuma ter. E aí, depois que eu fui trabalhar, fui para o Itaú, né? Comecei minha jornada profissional trabalhando com sustentabilidade. Então, eu sempre tive essa inquietação aí com a questão social, de contribuir tanto para questões de meio ambiente, mas também educação financeira, que era um carro-chefe que a gente tinha lá. E aí, ali, por causa do patrocínio da Copa do Mundo, que o Itaú teve, né, aqui no Brasil, eu comecei a me envolver com o futebol de uma forma mais profissional. E aí a paixão veio, né, super forte. Me envolvi com FIFA, me envolvi com várias consultorias que trabalham com futebol e percebi que tinha um caminho muito importante, muito interessante, que fazia sentido para mim. E aí tomei essa decisão de pedir demissão do banco e começar a empreender com o futebol feminino Nunca aqui uma no decisão Brasil. fácil, né? Nunca uma decisão fácil. Não foi, eu lembro que na época, assim, pra gente, na hora, parece tão certo, tipo, eu sei que é isso que eu quero fazer. A gente faz a mínima ideia se vai dar certo, se tá
está fazendo uma decisão, tá tomando uma boa decisão, mas tem uma coisa ali no coração falando que é para fazer. E eu fiz. Aí hoje, quando eu olho para trás, né, eu já passei por vários processos de reflexão, em vários programas que eu participei, você vê sentido, né? Você fala, claro, faz todo sentido eu ter feito o que eu fiz, e realmente não foi fácil, porque muita gente acaba não conseguindo ou não podendo fazer esse movimento. Então, de novo, eu tive esse privilégio, né? Eu tinha uma família estruturada, eu podia, né? Eu fiquei nos meus primeiros 2 anos de Pelado Real recebendo 0 centavos. Então, podia fazer isso, né? Para poder empreender, que a gente sabe que é um grande desafio aqui no Brasil. E essa questão de principalmente ter clareza e saber a direção que você quer seguir é fundamental, né? Porque a vida vai nos levando para vários outros caminhos, vai desviando, e se você não presta atenção, não faz essa autorreflexão, é muito complicado de às vezes você retomar esse caminho, né? Com certeza, já vi muita gente que está aí nos seus 30, 40 anos e ainda não achou o caminho, né? Só que aí você já percorreu tanta coisa que parece ainda mais difícil de começar do zero, começar em outra coisa. Então, acho que eu também tive essa sorte de encontrar relativamente cedo qual que era o caminho que eu queria seguir. Demais, show de bola. E, cara, agora sobre o Pelado Real. Conta pra gente o que é o projeto, como ele, enfim, como ele começou, e como ele vem contribuindo, né, para o universo do futebol feminino no Brasil. Boa. Então, você até comentou, acho que você me chamou de fundadora no começo, mas eu sempre faço essa ressalva, porque não fui eu que fundei o Pelado. Quem fundou foi a Bibi, que era minha sócia lá atrás. Ela saiu 2 anos mais ou menos depois que eu entrei, e aí desde então eu estou à frente do Pelado Real. Mas começou como uma brincadeira de vamos juntar as mulheres para fazer alguma coisa mais divertida do que ir para academia. A Bibi foi chamando essas amigas e falou: olha, eu sei jogar futebol, se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês. E assim, várias mulheres que não sabiam jogar se apaixonaram pelo futebol, acho que mais do que pelo jogo, pelo ambiente, né? De você estar ali com as amigas, descontraída e brinca e tudo bem, e acaba, toma uma cerveja. E o Pelado foi crescendo com esse ambiente super descontraído. Uma foi chamando a outra, a gente começou a ter que dividir as turmas em iniciante, intermediário, avançado. E isso é um ponto super importante do nosso negócio, é assim até hoje, porque é muito difícil você querer trabalhar todo mundo no mesmo perfil, porque as pessoas são diferentes, e inclusão esportiva passa por você entender o momento de cada uma no esporte. E aí eu entrei em 2013, entrei em 2012 como aluna primeiro, aí achei muito legal, fiz uma proposta para a Bibi para virar sócia, fiz lá um plano de ação, uma análise SWOT, usei tudo aquilo que a gente aprende na faculdade E que às vezes e acha que não virei vai usar para sócia nada, dela. né? Pois é, quando deu certo eu falei, não é que realmente isso aqui funciona? Mas me ajudou muito mesmo, assim, a guiar como que eu enxergava o Pelado Real como negócio, e a Bibi bateu o olho e falou, cara, é exatamente isso que eu penso, vamos tocar isso juntas. Só um parênteses aí, porque é um nome que me chama muita atenção. Pelado Real. Cara, eu adoro esse tipo de nome que você já bate o olho e pensa, pô, mas por que esse nome? Né? Explica pra gente o porquê desse nome, porque é diferente, eu acho que eu entendi aqui, mas você confirma aí como foi que surgiu esse nome. Sim, é bom você até falar isso, porque a gente às vezes fica meio, putz, será que esse nome é bom? Até hoje, assim, eu me pergunto, mas quando vira e mexe alguém fala que é legal porque cria essa curiosidade, aí eu falo, então tá bom, que bom. Mas o Pelado surgiu com a ideia de ser a pelada das mulheres, então para ser o oposto, a gente fez o Pelado. E aí o Real veio totalmente sem querer, a gente foi criar o aplicativo num site, criou errado, e quando foi criar o novo e falar para as pessoas que elas tinham que ir para aquele, não é o Pelado, era o Pelado Real, e pegou. Então, se Assim. os homens jogam a pelada, as mulheres jogam o pelado, é mais ou menos assim. Eu falo, se os homens jogam a pelada, as mulheres jogam no pelado. Ah, maravilha, show de Assim. bola, show de bola. Bom, Enfim, e e aí, aí como funciona o modelo de negócio? Conta um pouco mais do core business aí, como funciona o dia a dia do Pelado. sim. Então aí a gente foi crescendo, né, e tendo uma característica aí muito mais profissional de clube mesmo, de ter mensalidade, de ter uma estrutura por trás. Então não é só que você chega lá e tem um bando de gente jogando. A gente tem treinadoras, hoje eu estou com uma equipe de 10 treinadoras, auxiliares, estagiárias, todas mulheres. E aí em 2015 a gente começou a ver uma demanda do público infantil.
Então, isso foi crescendo, depois a gente pode até contar mais da história de como que o público infantil entrou no pelado, mas atualmente a gente tem desde a categoria sub-7 até as adultas 100% feminino. E funciona como uma escolinha mesmo, né? As pessoas pagam uma mensalidade para treinar, uma, duas, enfim, quantas vezes por semana fizer sentido. E a gente também começou a criar outras coisas, que é o que hoje os pais, principalmente das meninas, falam que faz com que o pelado seja muito mais do que uma escola de futebol, que é trabalhar o desenvolvimento dessas meninas também fora de campo e mostrar para elas que tem muitas oportunidades que o esporte pode trazer. Então, faz parte também do nosso propósito reconstruir a ideia de esporte para meninas no Brasil, né? Tirar esse conceito de que é só para menino, tirar o conceito de que se você joga futebol ou pratica esporte, você não consegue estudar. Então, a gente tem feito um trabalho de mostrar que o esporte pode sim fazer parte da vida das meninas, que tem muitos benefícios para elas como pessoa e que pode abrir muitas portas em termos de desenvolvimento pessoal e profissional também. Cara, isso é muito legal, porque é algo que eu passei na minha vida, de ninguém chega numa escola, numa faculdade e fala que você consegue, de alguma forma, trabalhar com esporte, trabalhar com futebol, com a modalidade que seja, sem ser na parte técnica, sem ser atleta, ou sem ser, sei lá, do marketing. Por exemplo, inovação no esporte era algo que nunca era falado, né? Entre outras coisas, né? Então, esse tipo de iniciativa que amplia o horizonte dessas meninas, e no aspecto mais geral do ecossistema inteiro do futebol, dos jovens, cara, é fundamental para que a gente consiga, ao longo do tempo, ir alimentando essa pirâmide da indústria do futebol e do esporte com profissionais mais competentes e que possam considerar, né, trabalhar no esporte como algo realmente profissional, uma carreira, e não só ligado ao fanatismo, né? Exato, não só nessa parte técnica do jogo, né? Com certeza, eu acho que isso tem muito a contribuir, porque a gente começa a ter muito mais diversidade, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito pouco ainda dentro do ecossistema do esporte, né? Você vê sempre os mesmos perfis de pessoas que vieram dos mesmos lugares, e quão rico é quando a gente tem pessoas de outras formações, com outros pensamentos, para poder contribuir para, como você falou, para trabalhar inovação, para trazer cases. Pô, eu vim do Itaú, eu tinha uma visão completamente diferente do mundo esportivo, profissionalmente falando, e eu trouxe muita coisa que eu tenho certeza que ajudou muito o Pelado Real a ter uma cara, né, e uma pegada mais profissional do que só vamos juntar a galera para jogar bola, assim. Sim. Júlia, qual é a jornada, assim, de uma menina que entra no Pelado Real, sei lá, aqui no Sub-7, por exemplo, e se ela completa o ciclo todo no Pelado Real, ela pode estudar fora? Como é esse convênio com universidades nos Estados Unidos, que é algo, cara, super relevante, que pode mudar muito a vida de uma pessoa, né? Como é essa jornada? Bom, a gente fala que a ideia é que elas possam escolher a jornada que faz mais sentido para elas, né? A gente está ali para ser uma plataforma para abrir essas possibilidades e para encaminhar. A gente mostra as portas, né? Elas que têm que abrir e passar por elas, mas a gente facilita bastante o processo. E hoje um dos caminhos que a gente mais tem incentivado realmente é a faculdade nos Estados Unidos. Não é necessariamente, eu gosto de ser muito clara em relação a isso, uma oportunidade para todo mundo, né? Tem perfis, tem questão financeira, tem questão esportiva, mas as meninas que têm essas condições englobadas aí, elas podem e devem buscar essa oportunidade, é muito menos difícil do que parece. A minha sócia Fernanda, que toca essa frente do My College Go, que é o nome do nosso programa, ela gosta muito de falar isso nas palestras, que a gente precisa desmistificar o college sports, né? Essa ideia de que para você conseguir uma bolsa para fazer faculdade e jogar nos Estados Unidos, você ou precisa ser medalhista olímpico, né? Jogar muito, ou você precisa ser bilionário, né? Ter muito dinheiro, aí você consegue bancar. E não é verdade, a gente já viu muitos cases. Claro que é importante, quanto mais você se destaca em termos atléticos, mais oportunidades de bolsa você vai ter, porque mais faculdades vão te querer. E o financeiro também ajuda, porque se você não tiver uma bolsa tão alta,
você consegue ainda assim entrar nessas universidades. Então, é sempre o que faz com que a menina tenha mais ou menos opções de escolha. Mas mesmo para quem não tem um nível esportivo tão alto ou não tem uma condição financeira tão alta, ainda assim existem muitas opções, porque são mais de 4.000 universidades, né, entidades de ensino superior nos Estados Unidos que oferecem bolsas para estrangeiros jogarem e estudarem lá. Então, é um caminho bem interessante, que já é muito forte com os meninos, né, em várias modalidades, e a gente espera que seja cada vez mais para as meninas também. Muito legal, muito legal. Eu trabalhei algum tempo e sempre tentei de alguma forma ajudar o futebol feminino por onde eu passei, assim. E a gente trabalhou com duas atletas, quando tinha minha empresa na Alemanha de preparação física para atletas. A gente trabalhou com a Thaisa Moreno, que jogou no Milan, que tá no Real Madrid hoje, e ela tem uma história de que passou pelos Estados Unidos, ela fez esse processo lá, e isso, para a vida dela, foi completamente transformador, né? Então, a gente consegue ver na mulher, na adulta, o quanta diferença todo esse processo fez na vida, na carreira, no desenvolvimento pessoal e esportivo dela, né? Porque é uma outra cultura. A gente está falando de Estados Unidos, mas imagino que seja Estados Unidos e Canadá, né? Que tem essa conexão. E, cara, realmente, isso muda a vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. E eu queria que você, de repente, pudesse trazer aqui um pouco mais de textura e contar um case que tenha acontecido, alguma coisa que seja super forte aí para vocês, que represente tudo isso pelo lado real, para a gente ter isso aqui em um case. Boa. Do My College Go a gente ainda não tem case, porque a gente começou ano passado, então a gente está formando as meninas, a gente está hoje com 8 atletas que estão nesse processo de preparação, então a gente também fez questão de criar um programa que prepare essas meninas e não simplesmente tacar elas lá, né, fazer só o meio de campo com os treinadores e falar, vai, se vira, espero que sua experiência seja ótima. Porque tem uma questão cultural forte também, né? Muito forte, né? Essas meninas, muitas delas estão saindo de casa, né? Estão saindo da aba da mãe, mal consegue ir na esquina sozinha e vai morar num outro país. É completamente diferente. Mesmo a parte esportiva também, né? Lá é muito mais puxado, muito maior a cobrança. Então elas precisam estar preparadas para lidar com isso, para não chegar achando, eu sou brasileira, eu posso tudo, e o treinador provavelmente vai falar, não, primeiro ano você vai ficar no banco, porque aqui é meritocracia. Então, tudo isso é um processo que, se você consegue já entender antes, facilita e agiliza muito o seu desenvolvimento quando você chega lá. Então, a gente se preocupa bastante com isso, além também da parte do inglês, que a gente já vai preparando elas para terem as melhores notas e conseguir bolsas melhores também. Mas eu acho que alguns cases muito legais, assim, do pelado que já aconteceram. Um deles é uma treinadora nossa, que começou como aluna lá no Sub-16, numa época que a gente ainda não tinha, na verdade, turmas categorizadas, então era um Sub-16 que tinha menina de 8 até 16, porque, né, vamos começar de algum jeito. E aí a Duda entrou nessa turma, enfim, começou a jogar com a gente, com as meninas, e foi ficando, entrou na turma das adultas, e ela mesma diz que se apaixonou muito pelo ensinar esporte por causa das nossas treinadoras. Então, até por isso que a gente sempre bate muito na tecla de que é importante ter a mulher como figura ali de treinadora, porque é uma inspiração para essas meninas. E aí acabou que ela foi fazer educação física, e logo que ela começou, ela veio falar com a gente sobre estagiar, e a gente não teve dúvida, né? Que é o que você falou do ciclo fechando. Então, ela entrou com a gente, e aí ela falou qual é a oportunidade que eu vi, que eu encontrei dentro do esporte. É virar treinadora de meninas, porque eu quero fazer com elas o que fizeram comigo. E aí ela tá com a gente e tá sendo super bacana. Cara, sensacional. Sensacional porque você vê realmente o ciclo fechando, né? E você vê que você tá realmente transformando a vida das pessoas. Isso é sensacional. Mas tem um lado também, né, Júlia, que não é tão glamouroso e tão bonito, que é a questão do dia a dia, dos desafios, dos nãos, das portas na cara. E eu imagino que nessa jornada você deve ter encontrado vários desafios como esses, e a gente gosta de explorar também aqui um pouquinho dessa parte, não só das
das vitórias, mas também das derrotas, né? Então, conta pra gente se tem alguns desafios que são mais latentes, assim, no dia a dia do pelado, no seu dia a dia, que a gente possa compartilhar aqui. Eu vou contar um case, JP, que eu acho que ele fala muito, assim, sobre os vários desafios que a gente tem. Ele é um pouco emblemático, apesar de ter sido bastante triste. Em 2019, se eu não me engano, agora, graças a Deus, já até esqueci quando exatamente foi. A gente, na virada do ano, de dezembro para janeiro, a gente estava com as nossas turmas infantis, assim, a pleno vapor. Foi o ano que a gente mais tinha crescido, com muita, muita aluna mesmo. E aí a gente faz a pausa, né, de final de ano, de férias, junto com as férias escolares, e a gente estava para voltar aos treinos na primeira semana de fevereiro. Faltando uma semana para voltar aos treinos, eu recebi uma ligação da quadra onde a gente jogava, falando que eles não iam poder mais alugar os horários que a gente usava de sábado de manhã, né, que era o horário exatamente das turmas infantis. E aí eu achei aquilo muito estranho, eu falei, nossa, mas como? E como que vocês me avisam isso em cima da hora? No final do ano, em dezembro, eu tinha mandado um e-mail e eles tinham confirmado um aumento dos horários, porque eu estava com tanta menina que eu peguei um horário a mais, uma quadra a mais, e estava tudo certo. Enfim, acabou que eu fui descobrir depois que eles tinham fechado o contrato com uma outra escolinha, inclusive do país onde você está, muito famosa aqui em São Paulo. Para quem não sabe, na Espanha. Pois é. E aí esse era o motivo, né, que eles não quiseram me falar, que assim, preferimos ter essa escolinha aqui do que ter vocês. Mas aí você pensa, se fosse alguma outra, né, escolinha que tivesse nome, ou enfim, que as pessoas entendessem que tem perspectiva de sucesso, por que não propor uma negociação, né? Como qualquer coisa de mercado, você chega e fala, olha, tem um novo cliente aqui que vai pagar X, então ou você também paga X ou mais, ou a gente vai trocar. E aí eu até entenderia, né, isso com uma antecedência e com uma possibilidade de negociação. Mas não, foi uma coisa do tipo, essas meninas nem vão ficar muito tempo aqui mesmo, né? Quem se importa? E simplesmente tiraram a gente de lá. Foi assim, uma luta para conseguir um novo espaço, que a gente já estava no meio do ano letivo, né? Começando já, todo mundo com as quadras fechadas, com as turmas fechadas. E eu tive pai e mãe que saiu na rua, literalmente dirigindo, buscando quadra em São Paulo. Me mandava foto, ia, batia na quadra e perguntava, e me ligava, Ju, aqui tem tal e tal horário, você acha que dá? Então, ao mesmo tempo que a gente passou por esse perrengue, a gente também descobriu nesse momento a força da nossa comunidade. O quanto as pessoas, assim, falaram, cara, estamos com vocês, aonde quer que vocês forem. Eu fiz uma reunião de pais depois que tudo se resolveu, né? E eu pude contar o que estava acontecendo, porque eu também não queria jogar isso para eles antes de resolver. Que teve pai que falou, mas por que você não avisou a gente antes? A gente ajudava, a gente está junto com vocês. Pô, o que vocês fazem pelas nossas filhas é um negócio que ninguém nunca fez. Então, conta com a gente. Então, é muito importante também a gente ver que a gente não está sozinho nessa luta. Isso é bem legal. Cara, demais esse depoimento, porque você consegue perceber também que a quadra que vocês estavam antes, esse partner, entre aspas, né, não tinha conexão com a causa, né? E isso é algo que você, se você para pensar hoje, óbvio que no dia foi nesses semanas e meses que você deve ter passado um belo de um perrengue aí, enfim, essa desconexão com causa, mais para frente podia ser algo pior, né? Então, imagino que a partir dessa dor, né, a partir desse problema, tenha surgido a Arena, né? Que você, eu quero também que você conte o que é e como ele se conecta com o Pelado Real, porque, cara, de repente, se não fosse isso, hoje você não estaria tão unida com os pais. Enfim, acho que de todos esses problemas é sempre legal a gente tirar o melhor de cada uma dessas situações, né? Sem dúvida, é sempre assim que a gente pensa. É assim que a gente vem pensando desde 2011, porque senão, né, não tem força que nos permita seguir em frente, assim, porque realmente são muitos nãos, são muitas barreiras, desde esse tipo de barreira, né, de parceiro, de infraestrutura, de nunca encontrar pessoas que estão na mesma causa e que acreditam no que você acredita.
até as barreiras culturais, né, que impedem que a gente cresça mais do que a gente gostaria, porque sempre tem um pai e uma mãe que não vai querer deixar a menina jogar, sempre tem uma aluna adulta que vai ter uma outra prioridade na família, né, e a gente sabe que a mulher na família quase sempre resolve todos os problemas, e aí acaba que o que ela mesmo quer deixa de ser prioridade. Então a gente também Vocês ainda passa muito enfrentam por muito esses desafios. esse tipo de problema de pais que não deixam meninas jogar? Ainda existe muito É, isso? assim, eu falo que muito a gente nem vê, né? Porque a menina nem aparece lá, a gente nem tem como saber. Mas a gente escuta dos próprios pais das meninas falando de pais de amigas. Ah, eu já falei, ela tem uma amiguinha que adora, mas o pai não quer trazer de jeito nenhum, a mãe não quer trazer de jeito nenhum. Então, eles mesmos já percebem, já começam a identificar isso, né, nos ambientes que eles vivem. E eu já tive caso de pai dentro da escolinha, assim, exceção, porque graças a Deus eu tenho pais maravilhosos no Pelado Real, mas já tive casos de pai que falou: ah, ela vai continuar aqui enquanto ela continuar feminina. Se isso mudar, se eu sentir que isso está mudando, aí acabou, né? Então ainda tem muita coisa para a gente vencer aí. Mas como você falou, a nossa arena eu acho que é um espaço que a gente sempre quis, porque o Pelado, quando nasceu numa quadra que não tinha vestiário feminino, lá em 2011. Era um vestiário masculino enorme e um banheiro, assim, tinha a plaquinha mesmo, né? Masculino e feminino. Das meninas era um banheiro com 2 vasos e super pequeno, então mal dava para se trocar, tipo, uma entra, a outra sai. E depois de 3 anos que a gente estava lá, que eles resolveram construir um vestiário feminino. Desde então, isso melhorou. A maioria das quadras que a gente vai hoje já tem o vestiário, nunca é muito bem cuidado. A gente nem sempre se sente confortável porque está jogando e na quadra do lado tem um grupo que, né, tá olhando, tá falando, enfim. Então, sempre foi um sonho a gente poder ter um espaço em que a gente conseguisse se sentir segura e que a gente conseguisse acolher todos os perfis, né? Igual eu falei no começo, a gente não pode trabalhar com a exceção. Eu, Júlia, sei que eu sou uma exceção. Desde pequena, eu me enfiava no meio dos meninos para jogar, porque eu tive essa segurança dentro de casa. Mas a regra, quando a gente olha para o público feminino no Brasil, ainda é de meninas e mulheres que não se sentem confortáveis para praticar esportes, principalmente coletivos. Então, esses espaços são uma das principais barreiras. Então, a gente quer muito poder ter um lugar em que, mesmo essa menina que não sabe jogar ou nunca se sentiu confortável para jogar, chegue lá e fala: caramba, olha o tanto de gente igual a mim que está jogando, por que eu não posso jogar também? E a gente conseguir aí, de fato, massificar a prática esportiva feminina no Brasil. E aí que a nossa arena, em breve, funcionará e trará esse sonho, vai fazer virar realidade. Show de bola, maravilhoso. E assim, se você puder contar um pouquinho de quais são os próximos passos, além da arena aqui, não sei se, não peguei se você deixou claro, mas é um espaço exclusivo para meninas. Ótimo, maravilhoso. Mas quais são Sim, os próximos eu só fiz passos assim, do. né? Quem está escutando não vai saber. Sim. Quais são os próximos passos do Pelado Real? Se você puder contar um pouquinho aí do que vem pela frente para a gente contar para o nosso pessoal aqui. Legal. Bom, pensando em Pelado Real, a gente está agora com um plano de começar a trabalhar com outras modalidades. Então, a gente ainda não pode revelar qual vai ser, mas tem uma muito engatilhada aí para acontecer muito em breve. Até por causa da pandemia, né, a gente não conseguiu fazer isso muito antes, mas tomara que ainda esse ano a gente consiga começar essa outra modalidade para as meninas. A gente pretende expandir bastante esse trabalho internacional, então, tanto com o My College Go, mas também com outras oportunidades de intercâmbio para as meninas. A gente tem um grupo agora de meninas que foi selecionada por um programa chamado Sports Visitor, do governo americano. Então, que elas vão para lá, vão ficar 2 semanas, ter uma experiência de imersão super bacana, focada em desenvolvimento de liderança e em futebol. E a gente também está querendo trazer algumas dessas pessoas que fazem essas coisas lá nos Estados Unidos aqui para o Brasil. Fazer um camp internacional com jogadoras de fora, com treinadoras de faculdades americanas. Então, começar, como eu falei, a expandir ainda mais esses caminhos que essas meninas podem seguir.
E com a nossa arena, a ideia também é a gente começar a ter mais serviços para esse público. Então, hoje eu tenho mulheres que jogam futebol, mas que podem também jogar futevôlei. Hoje eu tenho mães de meninas que não gostam tanto de futebol, mas que podem fazer um beach tênis, vôlei de praia, enfim, tem muitas outras coisas que a gente consegue fazer acontecer nesse espaço. E para quem não sabe, né, futevôlei também é um esporte que, pô, a mulherada tá dominando, né? Sim, Muito tá legal, super em muito legal. alta. E aí quando você traz esse conceito de trazer mãe e filha, pais, bom, já com espaço só de mulheres, mãe e filha para praticar um esporte junto no mesmo complexo, você cria algo ainda mais poderoso, né? Nossa, super. Acho que é até difícil de mensurar o tamanho disso, assim. Você pensar, uma coisa que para mim é muito bacana é você conseguir imaginar a menina tendo a figura da mãe como a esportista da família, que é uma coisa que eu, assim, não tive, acho que a maioria das mulheres da minha idade não tiveram. A gente sempre olha a figura de treinador, de esportista, de referência no esporte como um homem. É o nosso pai, é o nosso irmão mais velho, é o nosso primo. Dificilmente é a nossa mãe, né? Ah, não, minha mãe, sim, minha mãe é quem cozinha bem, minha mãe é quem cuida da gente. Não que isso seja ruim, pelo contrário, né? Acho que isso tem um valor gigantesco. Mas passar a ter essas figuras femininas também como referência de prática e de conhecimento esportivo, eu acho que é um shift gigantesco aí para a gente ter uma mudança cultural de fato nos próximos anos. Total, e isso vai de encontro também com depoimento até da Marta em 2019, né? Que a gente precisa ter novas marcas, a gente precisa ter novas referências em diversas modalidades, em diversos aspectos, para que as meninas tenham onde se espelhar, né? Hoje a gente já vê meninas querendo se espelhar em Cristianes da vida, em Martas da vida, etc. Mas há um tempo atrás, alguns anos atrás, isso não, cara, não era real, né? E fazer isso também com a figura familiar da mãe, cara, sensacional, sensacional. Muito, muito, muito interessante, muito inteligente mesmo essa abordagem. E eu queria entender também, assim, a gente tem uma frase que eu gosto muito que o nosso CEO fala muito, que futebol e o esporte em geral, ele não é bom nem ruim, né? Ele é o que a gente faz dele, né? E os valores que a gente traz do esporte para nossa vida, eles são fundamentais, né? E eles forjam o nosso caráter, etc. Então, quais são os valores que vocês trabalham aí fora de quatro linhas, né? Que você comentou antes, para essas meninas? Quais são esses valores que vocês querem que elas levem a partir do esporte para a vida delas? Uhum. A gente gosta de falar de alguns valores que são muito fundamentais, de novo, para o público feminino, para esse crescimento dessas meninas como mulheres que realmente vão tomar as rédeas das suas vidas, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente quer alcançar uma equidade de gênero. Então, autonomia é um valor super importante, empoderamento nesse sentido de tomada de decisão, né? De você ter o poder de fazer as suas escolhas, e para você ter o poder, você precisa ter a consciência dessa escolha, ter conhecimento para poder fazer essa escolha e ter a oportunidade de fazer essa escolha, né? Não ter uma barreira para que ela aconteça. E muito, muito a questão da sororidade, que é um termo que às vezes fica meio banal, meio falado demais nos últimos tempos, mas que dentro do Pelado Real é muito claro o quão importante isso que é você realmente parar de competir com a mulher e a menina que está do seu lado e começar a cooperar, começar a querer que ela também cresça como você cresceu, dar força para aquilo que ela está passando. Eu já li uns artigos e falei com umas pessoas sobre isso uma vez, e acontece muito com nós, meninas, que sempre fomos envolvidas com esporte. Quando a gente é mais jovem, a gente acha que é muito legal jogar e ficar no meio dos moleques. E acha que as meninas que não são assim são as chatas, bem aquela coisa de adolescente, né? Tipo, eu sou diferente, porque eu jogo e eu tô no meio dos meninos. E eu acho que hoje a gente está construindo um espaço em que não tem mais essa competição, em que as meninas, na verdade, vão falar assim, cara, eu jogo e eu quero muito que a minha amiga jogue também. Eu não quero ser a diferente para ser igual aos meninos. Eu quero que todas as meninas façam o que elas acham que elas têm que fazer. E eu quero ser a inspiração para elas e não ser a competição. E então é um pouco isso que a gente fomenta ali também, para que elas se ajudem em vez de se atrapalhem, porque já
coisa atrapalhando já tem bastante por aí, né? Cara, maravilhoso. E eu quero entrar nessa parte que está atrapalhando, porque ela é muito importante, né? Mas já aqui, cara, agradecendo o papo, a gente está indo um pouco para a nossa reta final aqui, uma pena. A gente poderia ficar falando aqui horas sobre esse assunto que é super, super pertinente, né? É algo que está super latente na nossa sociedade e a gente precisa falar, precisa levantar essas pautas, a gente precisa abrir espaço para esses assuntos. E a minha última pergunta é em relação à sua percepção sobre as oportunidades, sobre as barreiras e sobre esse shift que o mercado vem dando, ou que ele, pelo menos aparentemente, vem dando para que o futebol e o esporte feminino seja um pouco mais reconhecido, que ele tenha oportunidades mais iguais. Você acha que realmente esse movimento está acontecendo? Ele está muito lento? Quais são os principais desafios ainda nesse sentido? Eu não sei se eu consigo te responder em relação à velocidade, porque a gente não tem muito parâmetro, né? Como é que eu vou dizer se podia estar indo mais rápido? A gente sempre quer que vá mais rápido, né? Claro. Mas o que eu sinto, e acho que para mim a nossa arena é um case muito claro, é que as pessoas estão confiando mais, as pessoas estão enxergando o futebol feminino, o esporte feminino, como de fato um negócio que é possível, que dentro de um ecossistema que pode funcionar em várias frentes. Então, hoje eu tenho amigas que têm agência para assessorar atletas de futebol feminino. Hoje eu tenho amigas que têm projetos sociais de futebol feminino. Hoje eu tenho amigas criando produtos de roupas, né, vestuário para mulheres que praticam esporte. Então, tem muita gente começando a investir porque está vendo que, de fato, existe um retorno. E assim, não tenho medo de dizer que o Pelado foi super importante nesse processo. Acho que a gente criou uma referência e fez as pessoas confiarem, tá vendo? A gente está fazendo, a gente nasceu do zero e está dando certo, então por que você também não pode fazer? E quando eu comecei o processo de captação de investidores para a nossa arena, foi a hora que eu percebi o quanto de gente tinha disposta a confiar no que eu estava criando ali, uma coisa que não existe e que sempre tem, sempre vai ter, né? As pessoas falando que, mas por que vocês não vão abrir para os homens? Imagina, é um público tão bom, financeiramente falando, não faz sentido você ficar restringindo e tal. Mas, por outro lado, tinham as pessoas que falavam, não, esse conceito é super importante, vocês têm que nichar mesmo, tanto por uma questão de negócio, quanto pelo propósito de criação de espaços seguros, e eu tô contigo nessa, né? E nisso eu levantei aí 1,5 milhão para construir a nossa arena. Então, eu posso falar como empreendedora que eu acho que foi o momento de maior reconhecimento de que eu realmente consegui construir confiança para as pessoas quererem apostar os seus investimentos de vida, né, os seus cofrinhos, para que eu construísse algo como a nossa arena. Então, isso para mim é um sinal muito claro de que esse mercado está realmente avançando cada vez mais. Cara, eu concordo, Júlia, muito contigo. Ainda acho que marcas grandes, marcas muito grandes, demoraram muito para fazer esse movimento. Aí no Brasil foi muito liderado pela Guaraná, né? Enfim, é um case super relevante e que várias outras marcas abraçaram essa causa, né? Acredito que cada vez mais o retorno ele vai começar a aparecer, né? Porque era uma dúvida que grandes marcas tinham antes. E esse depoimento seu, ele é uma pista disso, né? Ele é, como você falou, um sinal de que isso está acontecendo. Mas beleza, eu queria encerrar aqui nosso papo, te agradecendo imensamente pelo teu tempo, pelo teu depoimento e principalmente pelo projeto que você está tocando. Foi um prazer. E, cara, deixa aí pra gente onde a gente pode encontrar mais sobre o Pelado Real, as redes da Júlia, do Pelado Real, onde vocês, enfim, se comunicam com o público, com o público para a gente, para quem quiser consumir o conteúdo e conhecer um pouco mais da história. Boa. Bom, quem quiser me acompanhar, falar comigo, pode usar meu Instagram, Vergueiro Júlia.
Eu sou super disponível ali, gosto muito de conversar, gosto muito de trocar conhecimentos, eu acho isso super importante. Ou no LinkedIn também, Júlia Vergueiro. O Pelado Real tem o site www.peladoreal.com.br. É o site onde você consegue agendar uma aula experimental gratuita, tanto para as meninas quanto para as adultas, e também para se inscrever no programa de formação para os Estados Unidos, o My College Go. E a nossa arena agora, que não tem site, mas tem Instagram, que é o @nossaarenasp, que está no comecinho ainda, então seguidores serão muito bem-vindos. Muito legal. E uma última coisinha. 100% abertas para colaborações de clubes, de entidades esportivas que queiram procurar o Pelado Real? Com certeza, 100%. Pessoas que estão a fim de fazer genuinamente são sempre muito bem-vindas. A gente faz muita parceria com empresa, com clube, com pessoas pequenas, grandes. Então, as portas estão abertas. A gente só gosta de gente que realmente está com vontade e que acredite na causa tanto quanto a gente. Legal. Obrigado, Júlia. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Sporteca to the Point. Valeu.